Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto Quaresma, Como Celebrar e Viver. Hoje trazemos para você uma homilia que fizemos recentemente, com base na passagem bíblica de Jonas capítulo 3, onde vamos refletir sobre a profecia de Jonas para a cidade de Nínive e sobre a resposta do povo e do rei da cidade. Vamos abordar sobre os problemas vividos na atualidade, sobre os sinais que estes problemas nos dão. Embora nem todos nós estejamos sabendo fazer a leitura desses sinais e tomando as precauções necessárias. Esta é mais uma homilia que trazemos a você para ajudá-lo a se preparar mais e melhor para celebrar e viver este tempo quaresmal. Sem demora, vamos à homilia de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de ouvir um evangelho onde Jesus faz referência a Jonas, que foi citado também na primeira leitura, e que nos conta, talvez, o motivo pelo qual Jonas foi até utilizado por Jesus depois de tantos anos como um exemplo. Eu vou dizer para você, não só no tempo de Nínive, não só no tempo de Jesus, mas também hoje Jonas deve ser um exemplo para nós. Jonas deve ser um sinal para nós. Um sinal enviado por Deus para abrir os nossos olhos. Porque Jonas foi enviado para Nínive, para abrir os olhos daquelas pessoas, para anunciar para aquelas pessoas o que iria acontecer se eles não mudassem de vida. E Jonas não teve meias palavras. Jonas não foi politicamente correto. Ele falou o que tinha que ser falado. Como se diz na internet, ele mandou a real. Em 40 dias, Nínive será destruída. Veja que Jonas disse até o prazo em 40 dias, que é o tempo da quaresma. Quando Jonas dizia em 40 dias, Jonas dizia daqui a pouco Nínive será destruída. Não falta nada, dentro de poucos dias, Nínive será destruída. E olha, meu irmão, olha, minha irmã, a mensagem de Jonas era só essa: Nínive vai ser destruída. Agora o texto nos conta qual a reação do povo, como o povo recebeu aquela mensagem. Olha o que o texto diz. Quando o povo ouviu Jonas dizendo que Nínive seria destruída, a Bíblia diz assim, versículo 5, Jonas capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: os ninivitas acreditaram em Deus. Jonas disse: Nínive será destruída. E o povo da cidade, quando ouviu aquela frase, passou a acreditar em Deus. O povo daquela cidade, quando ouviu que Nínive seria destruída, começou a fazer jejum, se vestiu de saco.
A Bíblia chega a especificar desde o superior ao inferior, desde as pessoas que ocupavam cargos importantes até as pessoas mais simples, mais pobres da sociedade. O texto diz que a pregação de Nínive chegou até ao rei, e o rei se levantou do trono. O rei retirou o seu manto, que é um símbolo do seu poder. O rei se vestiu de saco. O rei se sentou em cima de cinza. Ô padre, o que significa isso, se sentar em cima de cinza? Naquele tempo, no tempo de Nínive, no tempo de Jonas, sentar-se em cima de cinza era um símbolo de fazer penitência. A cinza é o que sobrou de uma árvore que pegou fogo. A cinza é o resto do que ficou. A cinza é o pó. Então, quando o rei se sentou em cima da cinza, o rei estava dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pó. O rei de Nínive caiu em si e chegou a essa conclusão. E o rei mandou proclamar um decreto para todo mundo, inclusive para os príncipes, para os animais. Homens e animais não provarão nada. Homens e animais não comerão e não beberão. Eu fico pensando sobre esse texto, porque esse texto abre para nós a possibilidade até de que os animais façam jejum. E eu fico pensando, seria correto um cachorro fazer jejum, colocar um cachorro ou deixar um cachorro sem comer para ele participar de um jejum que você está fazendo? Seria correto você que tem uma fazenda, tem suas vaquinhas, deixar suas vaquinhas sem beber água, sem comer, para suas vaquinhas participarem de um jejum? Seria correto você que tem seus passarinhos, você que tem suas calopsitas, deixar suas calopsitas um dia inteiro sem ração, sem a água, para que os seus animais também pudessem participar de um jejum que você faz? Se você acha que isso é radical, se você acha que não pode fazer isso com os pobrezinhos dos animais, deixa eu te falar, em Nínive isso aconteceu. O jejum foi tão pesado que até os animais entraram em jejum. E o rei declarou: é para todo mundo começar a rezar. E não é só rezar não, é para rezar com força. Você lembra de quem quando você ouve essa frase? É para rezar com força. E olha o que o rei pediu: cada um deve se afastar do mau caminho e das suas práticas perversas. Eu fico pensando, sabe, meu irmão, na situação de Nínive. Muito provavelmente, quando Deus mandou Jonas para lá, Nínive estava de pernas para o ar. Nínive estava uma bagunça geral. Nínive era só pecado, era só maldição. Mas Jonas conversou com o pessoal. Jonas falou para eles o que ia acontecer. E eles mudaram. Eu fico pensando, o que está acontecendo no nosso tempo? O que está acontecendo com o povo nos dias de hoje, que a gente está vendo os sinais e a gente não muda? Olha, eu não sei se você lembra, eu cheguei aqui em Glaucilândia, bem no período da pandemia,
bem no período em que as igrejas estavam fechadas, as missas não podiam acontecer para a assembleia, a igreja tinha que ficar de portas fechadas, e eu já cheguei aqui em Glaucilândia dizendo isso: pessoal, essa pandemia é um sinal. A pandemia não é o fim, pessoal. A Covid não é o fim, é um sinal que Deus está mandando de que coisas piores vão acontecer. Esse tanto de gente morrendo, esse tanto de gente nos hospitais, esse tanto de gente doente em casa, é um sinal de que nós precisamos mudar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos retomar a nossa vida com Deus. E eu, na minha inocência, hoje eu chamo de inocência, para não falar como Dona Maria, na minha burrice, eu achei, pessoal, que depois da pandemia que as pessoas iam melhorar. Eu pensei assim: depois da pandemia você vai ver, a igreja vai lotar. Depois da pandemia o povo vai carregar os padres no colo. Depois da pandemia você vai ver, as portas da igreja vão lotar. Se a missa começa às 7, as pessoas vão chegar às 6. Se a igreja abre 6 horas, desde 5 horas da manhã, as pessoas vão estar lá na porta querendo entrar. Pessoal, foi isso que aconteceu? Foi o contrário. Eu não sei se você está percebendo, mas depois da pandemia, as pessoas ficaram piores. Quem concorda com o padre, fala amém. Amém. A maldade aumentou, a crueldade aumentou, a indiferença aumentou. Antes da pandemia você via alguém sofrendo, você falava assim: ô dó, eu vou ajudar. Depois da pandemia você vê alguém sofrendo, você fala: eu não estou nem aí, não é comigo. Você fica sabendo que alguém morreu, você fala igual a Dona Maria: morreu antes ele do que eu. E as igrejas que nós achávamos que iam encher, e as igrejas que nós achávamos que não iam caber de tanta gente, sabe o que está enchendo, pessoal? O boteco. Sabe o que está enchendo? Os motéis. Sabe o que está enchendo? As bocas de fumo. Sabe o que está enchendo? As boates, casas de shows. As igrejas estão vazias. Então, você consegue perceber que nós estamos na contramão de Nínive? Olha, quanto tempo faz? Só que Jesus passou pela terra tem mais de 2000 anos. E Nínive foi pelo menos 5 séculos antes de Jesus. Então nós estamos falando de coisas que aconteceram há no mínimo 2500 anos atrás. 2500 anos atrás tinha um povo que ouviu falar que a destruição ia acontecer e se tocou. Nós estamos 2500 anos na frente de Nínive e nós não nos tocamos. A gente não acorda, a gente não percebe. E os sinais só acontecendo. Ou você não acha que o terremoto que teve na Turquia foi um sinal? Ou você não acha que essa guerra lá na Ucrânia é um sinal? Ou você não acha que esses rumores de uma terceira guerra mundial são sinais? Por que o povo de Nínive, quando ouviu falar da destruição, se converteu e nós não nos convertemos? O que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo com o mundo de hoje, onde a gente não se toca?
coisas terríveis acontecendo, São Paulo derretendo em chuva, e o povo dançando, pulando carnaval, pessoal. Vocês conseguem entender? O povo morrendo, o povo com fome, e o carnaval acontecendo, as mulheres peladas dançando, rebolando, se esfregando, uma depravação total. Ninguém para pensar: meu Deus, será que isso que está acontecendo não é um sinal de que coisas piores virão? Ô pessoal, eu quero falar para você uma coisa, e eu quero pedir desculpas pelo que eu vou falar. Nínive não foi destruída. Sabe por quê? Porque o povo converteu. O povo estava nas trevas, o povo veio para a luz. O povo estava no caminho do mal, veio para o caminho do bem. Você está vendo isso acontecer nos dias de hoje, sim ou não? É o contrário. Quem era de igreja não é mais de igreja. Quem ia às missas não vai mais às missas. Quem rezava o texto não reza mais o texto. E as igrejas esvaziaram, e a presença de Deus se liquefez nessa sociedade líquida que não respeita mais nada e mais ninguém. Então deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim, presta atenção. Prepara, porque coisas piores do que a pandemia vão acontecer. Você achou que a pandemia foi pesado? Você achou que a pandemia foi pauleira? Prepara, porque coisas muito, muito, muito piores estão vindo aí, pessoal. Como disse Jesus: ai das mulheres grávidas, ai das mães que tiverem filhos pequenos, porque elas vão sofrer em dobro por elas e pelos seus filhos, diante do que vai acontecer, e elas não vão ter como evitar. Ai, padre, mas do jeito que o senhor fala, eu estou ficando com medo. É para ficar com medo, muquiça. Medo é o mínimo que você deve ter agora. Você acha que o povo de Nínive, quando ouviu Jonas falar que a destruição viria, não sentiu medo? Sentiu. E por causa do medo o povo mudou. Agora nós estamos num tempo onde nem medo mais as pessoas sentem. As pessoas ouvem falar: vai acontecer a terceira guerra mundial. Elas dizem: não estou nem aí, que se dane, que se lasque o mundo. Eu quero a minha cerveja, eu quero a minha picanha. Você acha mesmo que as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo em São Paulo? Você acha mesmo que as pessoas estão sentidas com esse monte de gente morrendo de doença? Olha esse surto de chikungunya, de dengue, de febre amarela, de tudo quanto há. As coisas acontecendo debaixo dos nossos olhos e a gente não percebe. Então, meu irmão, infelizmente, prepara o couro, porque vai vir paulada, e paulada da grossa, e paulada pesada. E quando vier, não culpe a Deus. Lembre-se, nós fomos avisados, Deus mandou vários sinais e nós não quisemos escutar. Aí você vai cair no ditado de Dona Maria: escreveu, não leu? Escreveu, não leu? Eu vou falar de uma maneira bem rasgada para você entender. O pau vai comer no mundo. É sofrimento, pessoal. É dor, pessoal. É morte que nós não fazemos ideia. E por que tudo isso, padre? Porque nós não queremos mudar. Nós não queremos afastar o mal. A gente está vendo as coisas acontecendo e a gente não muda. Eu vi esses dias uma pessoa que eu respeito muito, dizendo uma frase que me tocou. Olha o que essa pessoa disse, pessoal. Eu estava falando para essa pessoa sobre a possibilidade de que comece a terceira guerra mundial. E essa pessoa disse assim: ô padre, sabe o que eu fico pensando?
Eu fico pensando que a maldade do mundo está chegando a um ponto tão grande, as pessoas estão num nível de maldade tão grande, que talvez nem se soltar uma bomba atômica e matar a metade do mundo, é perigoso as pessoas ainda não acordarem para o que está acontecendo. Eu não sei por que a gente ficou assim. Eu não sei se foi internet. Eu não sei se foi falta de valores familiares. Eu não sei se foi falta de instrução nas escolas. Eu não sei se foi a falta de Deus. Eu não sei se foi a gente que começou a melhorar de vida e aí agora já não tem mais que preocupar com nada. Todo mundo acha que pode fazer para si mesmo aquilo que antes só Deus podia fazer por nós. Eu não sei, mas a impressão que dá, a impressão que a gente tem, nós padres, é que parece que todo mundo tomou diazepam, todo mundo tomou, sabe aquele sossega-leão que dá em quem está doido, Aldol. Todo mundo tomou Aldol e está todo mundo lelé da cuca, está todo mundo dopado, está todo mundo... O que está acontecendo com o povo? O que está acontecendo dentro das nossas casas? Por que a gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo e a gente não faz jejum, a gente não vai para a igreja, a gente não busca a Deus, a gente não pede perdão? Anteontem, pessoal, isso foi anteontem. Eu fui dormir e falei assim: vou olhar as últimas notícias antes de dormir. Peguei o celular, uma notificação: neto de 13 anos briga com a sua avó e mata a velhinha com 50 facadas. Você acompanhou o que aconteceu no Mato Grosso? Por causa de um jogo de sinuca. Um jogo de sinuca, pessoal. 2 homens mataram 7 pessoas porque perderam o jogo. Dentre elas mataram uma criança. Você ficou sabendo, eu acho que isso foi ontem ou anteontem. Olha o que aconteceu. Olha o nível que está o mundo. Se você não fica com medo até de sair de casa. Um homem estava num bar, provavelmente nessas mesas que ficam assim próximas à calçada ou na calçada, e perto da calçada estacionou um carro. E dentro do carro tinha um pai e um filho. E o filho tinha autismo. E uma criança autista, você sabe que em geral é uma criança que muitas vezes o pai e a mãe não conseguem controlar. E o menino começou a apertar a buzina do carro. Provavelmente incomodou quem estava ali no bar, talvez até perto da calçada, e ouvia mais de perto o som. Um homem, pessoal, que estava sentado à mesa do bar, levantou e foi lá tirar satisfação com o pai do menino. O pai do menino explicou: meu filho é autista, meu filho tem problema, eu não consigo controlar meu filho. Sabe o que o homem fez? Matou o pai da criança, por causa que a criança estava apertando a buzina do carro. Pessoal, isso aconteceu no Brasil. Isso não vai te assustar, você não vai ficar sentido, você não vai se tocar. O que aconteceu conosco? Que macumba foi essa que fizeram para que a gente virasse um zumbi? A gente não sente nada, a gente não importa mais com nada, nada nos assusta. Você sabe, na minha concepção, se a gente tivesse noção das coisas, se a gente tivesse porque eu não sei, a impressão que eu tenho é que a humanidade está doente, está todo mundo doente e a gente não sabe que adoeceu. Na minha concepção, se a gente tivesse num estado normal de consciência, as igrejas estariam todas lotadas, estaria acontecendo no mundo inteiro o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, naquela
Universidade de Asbury. Não sei se você ouviu falar. Nessa universidade tem uma capela. Os jovens começaram a rezar nessa capela, e a ideia era parar, ficar ali 1 hora, 2 horas. Terminou a oração, os jovens voltaram para casa. Todo mundo que voltou para casa disse que não conseguiu ficar em casa, que tinha alguma coisa pedindo para voltar. Eles voltaram para a universidade. Pessoal, já vai fazer 2 semanas ou mais que eles estão lá 24 horas rezando sem parar. E está saindo gente de outras cidades e está indo para lá também. Não cabe mais, eles já tomaram as ruas em oração. Eu penso que se a gente tivesse com a cabeça no lugar, a gente estaria fazendo isso. Aqui em Glaucilândia, vigília, oração, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. A gente estaria fazendo isso em Montes Claros, estaria fazendo isso na Arquidiocese, estaria fazendo isso no mundo inteiro, porque é o reavivamento que a gente precisa. Nínive passou pelo reavivamento. Se nós não passarmos por esse reavivamento, nós seremos destruídos. Fica a dica para você: o mundo vai de mal a pior. Se você não deseja que o mal do mundo aconteça na sua casa, comece dentro da sua casa. Inaugura um tempo de jejum, inaugura um tempo de penitência, inaugura um tempo de desligar a internet, desligar o roteador da sua casa e falar: agora a nossa internet, o nosso roteador é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aqui em casa está proibido o Facebook, está proibido o YouTube, está proibido o WhatsApp. Aqui em casa só não está proibida a palavra de Deus. Todos os dias palavra de Deus, no café da manhã, no almoço, no café da tarde, à noite. Aqui em casa é jejum, é oração. Aqui em casa é vigília, é penitência, porque nós não queremos que aconteça conosco o que Deus prometeu que iria acontecer com Nínive. Nós não queremos que aconteça conosco o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Nós não queremos que aconteça conosco o que aconteceu nos tempos de Noé. Por isso nós vamos fazer penitência, nós vamos bater o joelho no chão, porque o Jesus que anunciou que coisas ruins aconteceriam, também anunciou: se você permanecer junto comigo, você e a sua casa serão livres da destruição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.